Paz do Senhor, irmãos, irmãs, mães, mulheres de Deus. O pai já me apresentou, né? Depois de ouvir a poesia da minha mãe, assim, logo em seguida, né? Tem que dar uma respirada. Essa poesia, eu acho que eu sou a filha que mais lembro da poesia, porque eu ouvi mais vezes, todos os anos. Minha mãe lia essa poesia da nossa igreja, lá na ilha. Eu até decorei o comecinho dela. E é muito verdade, né? Essa caminhada que a poesia trata de uma mãe que confia em Deus, que entrega a Deus o seu chamado de ser mãe. Ser mãe é um chamado, é uma missão. Quantas mães temos aqui? Deus nos deu uma missão nessa terra, né? E nem sempre nós entendemos isso. Mas hoje o Senhor nos chama a compreender quão grandioso é a missão de mãe. Quero te convidar a fechar seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós, como mulheres, como homens, como família, nós nos entregamos nessa noite diante de Ti, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma especial. Que o Senhor traga força, traga vigor, que o Senhor nos ensine o caminho, que o Senhor nos dê ferramentas espirituais para vivermos a missão de ser mãe. Pai, que os Teus propósitos na nossa vida se cumpram e que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e toda a nossa geração seja uma geração que transforme realidades, que mude a vida das pessoas, porque nós vivemos para trazer o céu para essa terra, que em nome de Jesus saiamos daqui com mais certeza ainda daquilo que fomos chamados para fazer. Oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Aleluia. Vamos lá. Então, meu pai já me apresentou, eu sou a Lilian, sou esposa do Goodson, sou mãe da Radassa de 8 anos, vai fazer 9 no fim do mês, e do Pietro de 6 anos. Há 9 anos atrás, eu vivi o meu primeiro dia das mães com a Radassa no meu ventre. E eu vim, né, fiquei pensando, desde que eu recebi o convite, falei, Senhor, fala comigo sobre o que trazer, né? Qual é a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja? E eu escrevi uma mensagem. Mas hoje, tomando banho, me arrumando para vir, eu conversei com a minha filha, né? Contei um pouquinho para ela da nossa história. E aí o Senhor me falou, conte da sua história. Fale sobre a sua maternidade. E eu estou chorando igual a minha mãe. Na verdade, eu puxei muitas coisas da minha mãe, graças a Deus por isso. Porque minha mãe é mulher de fé, de oração, vocês sabem disso, né? E foi a fé e a oração que me fortaleceram na minha primeira gestação. Então, eu vou falar de Ana, mas Ana, você também pode chamar de Lilian. E você pode colocar o seu nome na história de Ana, porque Ana gerou Samuel. E quando Ana, antes de gerar Samuel, ela tinha vários desafios na vida dela. Ana era estéril. Olha o cenário da vida de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que Deus fechou a madre dela. Então, Ana estéril, Ana recebia provocações da outra esposa de Eucana, porque naquele tempo podia ter mais de uma esposa, e Jesus amado, né? Como é que conseguia ter duas, ou mais de uma, né? Que a gente já né? A gente já dá um trabalhinho, né? Jesus tem que dar força para os nossos maridos, e glória a Deus por eles. E ela vivia com provocações por não ser mãe. Porque naquele tempo, ser mãe, ou não ser mãe, é como se fosse um castigo. Então, Ana, estéril, Ana vivendo, sendo provocada, sendo humilhada, Ana tinha dor, sofrimento, angústia por não poder gerar. Obrigada, filha. O cenário da vida de Ana era um cenário de morte. Ana tinha uma amargura no seu coração, porque o cenário da vida dela era um cenário de morte. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, eu não te conheço. Mas mesmo em cenários de morte, nós temos um Deus que traz vida. Aleluia! Mesmo que as notícias sejam difíceis, ruins, Deus traz vida.
Então, não há nenhum cenário de morte que seja capaz de paralisar a vida que Deus tem para nós. Quando eu estava grávida da Radassa, e eu estava, no processo de gestação, a minha primeira gestação, o meu primeiro dia das mães, eu estava grávida dela, num dia como esse, sentadinha lá na minha igreja, porque eu não podia fazer esforço, eu não podia ficar em pé. Eu tinha uma gravidez de risco. Então, eu gosto de cantar, eu gosto de adorar, levantar minha mão, dançar. E eu ali paradinha, quietinha, porque eu não podia fazer muitos movimentos, porque o meu cenário era de morte. Havia um decreto de morte sobre a minha vida naquele momento. E eu estava ali orando a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a chegar até o final dessa gestação, me ajuda para que Radassa nasça com saúde, com vida. E tudo naquele momento não era favorável. Mas há um Deus que dá a última palavra, aleluia. Há um Deus que mesmo em tempestades, em dificuldades, em cenários de morte, Ele decreta a vida, aleluia, aleluia. E mesmo nesse cenário, quando eu fui para o hospital, várias tentativas, várias idas para o hospital, mas a última vez que eu fui fui internada, teve várias questões aí de tentativas, toma remédio, vai para casa, faz repouso, e não deu. Radassa tinha pressa. Na verdade, Deus tinha pressa na vida de Radassa e na minha vida. Então, Radassa nasceu prematura, 32 semanas, 1,3 kg, era um saquinho de açúcar, era pititica, ficou internada na UTI, mas antes que ela nascesse, eu vivi vários momentos de morte. Na minha primeira noite no hospital, eu lembro que eu lia muito esse versículo, que eu vou compartilhar com você, porque esse versículo passou a fazer parte da minha vida. Quando eu entrei no hospital, eu só recebia notícias ruins. O líquido amniótico está baixo, a sua filha pode entrar em sofrimento, a qualquer momento ela pode nascer. Foram várias notícias ruins, e a minha mãe comigo, e eu saía de um lugar do médico, ia para o outro, e mais notícia ruim, ia para o outro, e mais notícia ruim. Você vai ficar internada, pode ser que sua filha nasça essa noite. E eu tive uma crise de ansiedade, não consegui dormir à noite. E aí, esse versículo me acompanhou e me acompanha até hoje, porque todas as vezes que eu enfrento uma dificuldade, que eu tenho um desafio, eu lembro, mas Deus já fez. Se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Aquele que começou, Ele vai terminar. Então, não deixe que as tentações, as provas te paralise. Vá até o fim, confie. Olha o que diz em Salmo 112, versículo 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia. Toda má notícia que você receber, coloca esse versículo na tua geladeira. Sabe o lugar que você olha todo dia? Você come todo dia, você abre a geladeira todo dia. Então põe esse versículo lá. Não temerá más notícias. Mas a gente ouve tanta notícia ruim. Hoje o mundo está cheio de más notícias. Você abre o celular, você liga a televisão, você ouve um rádio. É só notícia ruim. Mas a Bíblia nos dá a garantia. Não tema más notícias. Tenha o seu coração firme e confiante no Senhor. Olha aqui o que Ana fez. Quando ela tinha esse cenário de morte, de desafio, a primeira coisa que ela fez, ela se levantou e reagiu. Olha o que diz em 1 Samuel. Deixa eu voltar lá para o Samuel. 1 Samuel, versículo 9. Opa. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Até esse momento, Ana estava abatida, Ana estava caída, Ana estava lá só reclamando: Senhor, essa penina só fala mal de mim, só me provoca. Mas no momento em que ela se levanta, ela vê uma oportunidade, ela vai em direção àquilo que o Senhor tem para ela. Ana se levantou, e na continuação desse versículo diz: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A primeira arma que nós temos é a arma da oração.
A oração, ela é poderosa. Muitas vezes nós não temos a noção do que a oração pode fazer na vida, da nossa vida e na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Na minha história, foi a oração que me fortaleceu. Porque quando fui para o hospital, a Radassa nasceu, ficou na UTI, eu fiquei prostrada. Eu ia para fazer as visitas, eu ia de pijama. Eu não tinha coragem de trocar de roupa. Eu estava totalmente entregue para aquela situação. O coração doía, a alma amargurada aqui como Ana. Porque aquele cenário era de morte. E aí eu fazia uma pergunta que eu não sei se você já se perguntou em algum momento da sua vida. Por que eu? Sabe quando você vive uma situação que fala, puxa vida, Deus, por que eu? Todas as minhas amigas levaram o bebê para casa. Por que eu? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que o Senhor me escolheu para viver essa dor? E eu prostrada naquele momento. Mas teve um dia, não sei se minha mãe vai lembrar desse dia. A Radassa já estava 30 dias, 28 dias na UTI. Fazia bastante tempo que ela já estava lá. E eu naquele movimento de dor, eu ia para a igreja, eu não queria ver ninguém. Então eu ia nos horários que a igreja não tinha ninguém. Eu ia lá, orava, ia para casa. E não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Mas teve um dia, eu canto. E a minha banda ia servir num domingo. E teve um dia que eu falei, não vou mais ficar assim. Eu vou para a igreja. Eu vou servir. Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Porque não há uma culpa, não há culpa em Deus. Até aquele momento eu estava, por que eu, Senhor? Por que comigo? Sabe, questionando Deus. Mas teve um momento que eu me levantei. Eu encontrei forças na oração para reagir. E quando eu reagi, eu fui, falei que eu ia servir. E no dia que eu estava servindo, foi um dia profético. Eu estava servindo, estava no altar, cantando. Um pouquinho antes de eu sair de casa, o hospital liga. Lília, Radassa está de alta. Aleluia. E aquele dia eu fiquei pensando, eu vou para a igreja ou eu vou buscar minha filha? Eu quero tanto trazer minha filha para casa, mas eu me comprometi, eu falei que eu ia servir. E eu fui servir. Sabe por quê? Porque nada pode ser maior do que o teu amor por Deus. Mesmo o teu amor pelo teu filho, pela tua filha, não pode ser maior do que o amor pelo Senhor. Pela casa dele, por servir o reino, por abençoar pessoas. Quando você serve a Deus, você está levando o reino para outras pessoas. E naquele dia eu escolhi ir para a igreja. Fui, servi, adorei a Deus, mas adorei a Deus com meu coração tão grato, com aquela leveza. E eu não vi a hora, de fato, de terminar para que eu pudesse ir buscar minha filha. Mas nos momentos em que você tiver que fazer uma escolha, escolha o Senhor. Escolha a presença de Deus. Escolha estar conectado com o céu. Não deixe que nada e nem ninguém tire o seu foco da presença do Senhor. Mesmo que seja aquela pessoa que você mais ama. Escolha o Senhor. Escolha o reino. Escolha Deus. Então, levante-se e reaja. Busque a presença. Vá naquele que pode resolver o seu problema. Não fica reclamando. Enquanto a gente reclamar é clamar duas vezes, é ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Não, clame a Deus. Falar com o vizinho, falar com o parente, vai resolver? Então fale com quem resolve. Levante-se, reaja, mas reaja em direção ou àquele que pode resolver o seu problema. A segunda coisa é gere vida, libertando-se das suas dores. E é de fato a sequência desse versículo. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito diante do Senhor. Sabe aquelas dores da alma? Sabe aquelas dores? Eu carregava essa dor. Porque comigo, porque todo mundo dá certo e eu dei errado, porque justo comigo eu tenho que viver essa situação. Sabe quando a gente fica reclamando? Não, olha só, gere vida se libertando das suas dores. Deixa as dores na cruz.
A cruz está vazia, Jesus Cristo ressuscitou e Ele levou com Ele as nossas dores. Então você não precisa mais sofrer as dores que te prenderam, dores do passado, angústias, feridas que de repente foram abertas até pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que te geraram. E muitas vezes nós carregamos essas dores e trazemos para os nossos filhos. Liberte-se dessas dores, gere vida se libertando das dores do passado. E traga vida através da perspectiva de futuro. Olhe para o que Deus já fez na sua vida, mas olhe com gratidão e diga, se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Se Ele já fez, Ele pode fazer novamente. A Bíblia está cheia de histórias de milagres, mas nós temos milagres também. Muitas vezes nós nos prendemos ou nós queremos sim saber todas as histórias, elas estão aqui para nos encorajar. Mas de fato, quais são os milagres que você já viveu? Quais são as situações que você já enfrentou e que Deus esteve com você e te fortaleceu? Qual é a sua relação de milagres? Você tem uma relação de milagres? Você tem uma relação de motivos de gratidão? Que você olhe e fale, nossa, Deus fez isso aqui, se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida em 2005, em 2015, em 2015. Assim como o Senhor fez na minha vida em 2015, faz de novo. Em 2017 eu fui corajosa e engravidei novamente. E todo mundo ficava, você é louca, você quase morreu. Você é doida, você vai querer viver tudo de novo? Não, porque o meu Deus, Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Eu não me prendi na minha dor do passado, porque se eu tivesse me prendido na dor do passado, eu nunca mais teria um filho. Imagina viver tudo aquilo de novo. Gente, eu fiquei com a minha cara, era uma bola, eu parecia que ia explodir, eu tive pressão alta, eu quase morri de eclâmpsia. E se eu fosse me prender nessa história de 2015, em 2017 eu não teria gerado Pietro. Se eu fosse ouvir as pessoas que falavam, mas não faz isso de novo. Não, menina, você é muito corajosa, não faz isso. Imagina, vai que você tem de novo tudo aquilo. Não, porque essas más notícias não vão me paralisar. Aquele Deus que eu creio é um Deus que faz tudo novo. Então eu vou de novo, eu quero ter 2 filhos e eu terei 2 filhos. E Deus fez tudo novo, aleluia. Porque a gravidez do Pietro foi uma gravidez tranquila, não tive nada do que eu tive na primeira. Eu teria que ter passado por tudo que eu passei em 2015 para que eu estivesse contando hoje para você essa história. Para que fortalecesse a tua fé. Para dizer que o Deus que fez milagre na vida de Ana, porque Ana era estéril e teve Samuel, e Samuel mudou a história de Israel. Samuel foi um profeta, foi um juiz. Samuel trouxe uma nova realidade para um povo inteiro. Você carrega uma geração inteira na sua maternidade. Não é sobre um filho, é sobre a mudança de uma história. Olhe para o seu filho, para a sua filha, e não importa a idade. Olhe para ele e para ela, dizendo, olha, você vai mudar a história da sua geração. Olha, você é uma profeta. Na minha casa, meu filho é profeta. Minha filha é missionária. E nós liberamos isso todo dia na vida deles. Filho, você é um profeta, você vai profetizar nas nações. Deus vai te mostrar coisas que nunca mostrou para ninguém. Esse é você. Filha, você é uma cantora, ministra, você é pastora, você vai liderar povo, você vai mudar a história da realidade do país. Profetize sobre os seus filhos, mesmo que você não esteja vendo ainda. A gente não precisa ver, a gente precisa crer. Creia no Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Continuando aqui, gere vida com palavras proféticas. Aleluia, que a sua boca sempre libere vida. Ana, no versículo 11, ela fez um voto ao Senhor dizendo, o Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção e se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os anos da sua vida. Ana já liberou aquilo que ela estava vendo sobre Samuel. Eu dedicarei ao Senhor, que ele seja o homem que o Senhor quiser, que ele seja aquele que vai resgatar o povo, que ele seja um homem segundo o teu coração, porque ele vai ser teu. Eu vou dedicá-lo na tua casa. Mulher, você tem vida na tua boca. Libere vida. Pare de falar coisas que não geram vida nos seus filhos. Não, se ele desobedece,
quando você for corrigi-lo, você é uma menina obediente, você é um menino obediente, você é um filho de Deus, você é um profeta, um pastor, um apóstolo. Libere vida, mesmo que você não esteja vendo ainda. Fale aquilo que você deseja que ele seja. Porque a tua palavra, ela libera vida, você é geradora. Por que não foram os homens que foram escolhidos para gerar? Por que a barriga do homem não cresce? Por que é a nossa? Por que Deus escolheu a mulher para gerar dentro do seu ventre? Poderia ter sido o homem. Foi uma escolha. Se ele nos escolheu para gerar, é porque nós temos esse privilégio de compartilhar com Deus da criação. O privilégio e a oportunidade de gerar. Então não gere só na sua barriga, gere nas suas palavras, gere no seu afeto, gere na sua atenção, gere com os olhos nos olhos, gere vida com palavras o tempo todo. Quando o seu filho não fizer aquilo que você quer, ao invés de você xingar, gritar ou tiver outros comportamentos que de repente você tenha, fale com ele ou com ela como se já fosse aquilo que você está vendo. Filha, você é uma menina tão obediente, lá em casa é assim. Filho, você é um menino tão obediente, meu filho. Vamos lá, obedece a mamãe. Filho, eu vejo você, meu filho, como um homem de Deus. Radassa, você é uma menina tão plena. Radassa, você é uma princesa, minha filha. Vamos melhorar nisso? Que princesa? Isso combina com você? Aí ela responde, não. Então, filho, o que combina com você? Aí ela mesmo traz o que combina com ela. Então, vamos fazer aquilo que combina com você, filha? Porque você é princesa de Deus. Nossos filhos precisam saber quem eles são. Não é o que você fala, ou é aquilo que você fala que vai gerar nele. Se você diz que ele é briguento, se você diz que ele é desobediente, se você diz que ele não presta, se você fala palavras ruins sobre ele, é aquilo que ele vai acatar. Se você disser o contrário, é aquilo que vai, mesmo que inconsciente, trabalhar para que a personalidade dele seja transformada em Jesus. Então, gere vida com as suas palavras proféticas. E gere vida com oração persistente. Ore sem cessar, ore pelos seus filhos. Isso eu aprendi com a minha mãe. Oração. Quando ela falava para mim lá na minha adolescência, ela falava, filha, vai orar. Filha, acorda mais. Ixi, né, mãe? Nunca dei ouvido, confesso. Minha culpa, nunca dei ouvido. Não, mãe, não, isso aí não precisa. Mas hoje eu entendo o poder da oração. Eu sou mãe agora. E eu sei o que eu preciso gerar nos meus filhos. A oração precisa ser constante, mulheres. Ore em todo tempo, sem cessar. Tenha tempo de intimidade com Deus, numa oração persistente. A oração me sustentou. E depois da história que eu vivi com a Radassa, uma história de morte que Deus gerou vida, eu nunca mais fui a mesma mulher. Aquela situação gerou em mim uma mulher de oração. Uma mulher forte nas ferramentas espirituais. Então, se você já viveu situações assim, que o Senhor traga para você esse poder da oração. Se você ainda não viveu, ou se você está vivendo uma situação desafiadora, uma jornada de morte, uma situação difícil, ore. Traga a oração como uma ferramenta de transformação para a sua vida. A minha vida foi transformada a partir de uma situação de dor. E a oração e a adoração me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Não tem a ver com o que eu sou capaz de fazer. Às vezes você pode olhar e falar, mas eu nem sei ler a Bíblia, ou eu nem conheço as histórias da Bíblia, eu não consigo ler, ou eu não tenho essa habilidade. Você não precisa ter habilidade nenhuma. Você só precisa crer em Jesus Cristo, ajoelhar, dobrar seus joelhos e falar com Ele, como se Ele estivesse na sua frente. Sabe, não precisa ter palavras bonitas. Você não precisa ser eloquente, ter boas referências, não. Como se ele fosse um amigo. Põe uma cadeira para personificar Jesus ali e fale com Ele, como se você estivesse falando com uma pessoa que está na sua frente. Olha, Jesus, está difícil aqui, está difícil, está doendo, está acontecendo isso, meu filho aquilo, meu marido, a situação, o desemprego. Conta para Ele as suas dores. Mas não veja Jesus como alguém muito distante. Antes eu via Jesus assim, um Deus muito distante. Mas não, hoje eu percebo que Ele está comigo.
Deus está com você, Deus está do seu lado, Deus está te fortalecendo. Então fale com Ele como você fala com a sua vizinha, fale com Ele como você fala com o seu amigo, como você liga para alguém e fala: ô fulano, está acontecendo isso, nossa, eu estou chateado, está doendo, estou com raiva. Sabe, todos aqueles sentimentos ruins que a gente sente, fala para Jesus, conte para Ele, Ele vai transformar e fazer o teu milagre acontecer. Nós somos geradoras de milagres. E esses milagres, eles são gerados na oração, na fé, na adoração. Esses milagres são gerados na persistência. Esses milagres são gerados quando nós nos levantamos e reagimos. O Senhor te chama hoje para reagir diante da situação que você vive. O Senhor te chama hoje para se posicionar como uma mãe, como um pai que ora, que tem as ferramentas espirituais para conduzir a sua casa para o melhor de Deus. O milagre que Ana gerou abençoou todo o povo de Israel. Não é só para você. O meu milagre não é só para mim, por isso eu estou contando para você hoje. Porque quando eu vivi essa história, depois que eu passei, quando a gente está no momento da dor, a gente não entende. E as minhas perguntas eram: por que eu? Por que comigo? Por que eu preciso fazer isso? O que eu fiz de errado? Mas não é sobre erro, é sobre ter um milagre para contar, para falar que Jesus Cristo pode transformar a morte em vida. Todas as coisas que nós ouvimos, né? O meu marido ouviu, eu não, porque o médico não falou para mim. Mas o médico disse para o meu marido: olha, você corre o risco de sair daqui sem as duas. Havia um decreto de morte sobre nós, mas o meu marido se posicionou como um guerreiro, orou, ficou ali, permaneceu, e nós orando e acreditando que o Senhor podia fazer um milagre. E a minha oração era: Jesus, deixa a Radassa viver. Eu sei que ela tem um propósito, ela tem um ministério. E muitas vezes, nas nossas orações, nós até fazemos orações não muito pensadas. Mas, sabe aquela dor de mãe? Aquela necessidade de ver o seu filho não passar por uma dor? Então, ore em todo o tempo. Mesmo que isso te doa. Traga, assim, uma dor profunda no teu coração. Creia. Jesus está fazendo. Ele pode todas as coisas. E mesmo com o decreto de morte, nós saímos vivas. Aleluia! E estamos aqui porque Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir e fazer até o fim. Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai fazer, Ele vai concluir. Então não desista. Se fortaleça e confie. E o teu milagre, o milagre que você está gerando, que você vai gerar, ele não vai ser só para você. Então não guarde com você. Quando Deus trouxer algo para você, algo para a tua vida, um milagre, compartilhe com outras pessoas. Mande uma mensagem, conte para alguém aquilo que Deus fez na tua vida, para que outras pessoas sejam abençoadas. Não viva o milagre só para você. Peça sempre a Deus que os milagres que você experimentar alcance outras pessoas. Ana dedicou Samuel ao Senhor. Que nós possamos também dizer: Senhor, eu dedico o meu filho a Ti. Senhor, eu dedico a minha filha a Ti. Ana, ela queria muito ter um filho. Deus deu, Deus fez um milagre. E ela entregou, ela devolveu aquele milagre. E quando a Bíblia diz que quando Samuel desmamou, ela levou para o sacerdote. Imagina, ela teve que deixar o seu filho. Aquele momento não deve ter sido fácil para ela. Imagina você, de repente com 4, 5 anos, a criança, você deixar o seu filho com uma pessoa desconhecida, porque você fez um voto. Ela deixou Samuel com o sacerdote, e Samuel passou a viver com Deus desde o começo da sua história. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós não queremos dar? Quantas vezes Deus nos pede para entregar aquilo que nos é precioso e nós falamos: Jesus, eu não quero entregar isso não. É tão difícil entregar. Ana entregou o seu milagre. Diga ao Senhor nessa noite que os seus filhos
são dele. Entregue, devolva a ele. E Samuel foi aquele que mudou a história de Israel. Samuel transformou uma nação, porque ele foi dedicado ao Senhor. Se você deseja gerar vida nessa noite, se você entende que você é geradora de vida, e se você se compromete em gerar vida através da sua boca, através da sua oração, através dos votos, através das ferramentas espirituais, se você se compromete com você mesma, se você se compromete pela sua casa, pela sua família, a gerar vida, quero que você feche seus olhos, porque nós vamos orar. Pai, o Senhor é tão bom. E o Senhor nos fez geradores e geradoras de vida. Deus, há um decreto no céu sobre nós, que nós nascemos para gerar. E a vida que nós geramos, Pai, no nosso ventre, é também gerado através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, através das nossas bocas. Senhor, nós podemos gerar vida em todo o tempo, de todas as formas. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga vida sobre nós, que o Senhor nos faça geradoras de vida para além do ventre, que o Senhor nos faça gerar vida com a nossa boca, que o Senhor nos faça gerar vida com as nossas mãos. Pai, as nossas mãos foram feitas para abençoar, para acariciar. Senhor, que em todo tempo, que quando formos corrigir os nossos filhos, quando formos educá-los e ensiná-los, Pai, que nós tenhamos a Tua boca em nós, que saiam palavras que existem no céu. Existe um dicionário do céu e nós queremos usar as palavras que o Senhor falaria. Deus, em nome de Jesus, as palavras que o Senhor não falaria, nós não queremos falar mais. Nós queremos gerar vida com a nossa voz, nós queremos gerar vida com as nossas mãos, nós queremos gerar vida com tudo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, Pai. E que os milagres que nós vivemos e viveremos sejam para abençoar outras pessoas, sejam, Senhor, para impactar outras pessoas. Pai, que o Senhor nos dê ferramentas, estratégias para abençoar outros através das histórias de mudança e de transformação que o Senhor nos dará. Deus, nós estamos aqui totalmente rendidas a Ti, rendidos a Ti, Pai, para que o Senhor faça através de nós, para que o Senhor faça a partir de nós, Pai, que o Piauí conheça o Senhor Jesus, que famílias sejam resgatadas nesse lugar, porque nós estamos posicionadas, que as mulheres, as crianças, adolescentes que estão aqui, sejam canal de bênção para esse território. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença para esse lugar. Deus, essa casa, chamada casa de oração, será o lugar de gerar famílias sendo abençoadas e alcançadas pelo Teu nome. Senhor, levanta mulheres de oração, mulheres que vão com o joelho no chão gerar o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que nós não nos cansemos de confiar na oração, porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor está fazendo através da nossa oração. Em nome de Jesus, levante mulheres posicionadas em oração, para que, como Ana recebeu o seu milagre, nós também geremos milagres, para que, como a minha história impacta, Senhor, porque o Senhor trouxe vida onde havia morte, que o Senhor traga vida também onde há decreto de morte nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, que toda a vizinhança conheça o Senhor, que todas as famílias conheçam o Senhor, que todo esse território seja alcançado pelo Senhor, porque nós estamos posicionados. Em nome de Jesus oramos, Senhor, por cada filho, por cada criança, cada adolescente, cada família, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão sendo de alguma forma alcançados por essa voz, Pai,
Pai, que o Senhor transforme as famílias, que o Senhor transforme, Pai, o comportamento de cada filho, que filhos se convertam aos pais, Senhor, que os pais saibam lidar com seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que as famílias sejam resgatadas. Nós clamamos, Pai, e recusamos em nome de Jesus toda ação do inferno contra as famílias. Deus, o Senhor criou a família e nós estamos aqui como guerreiras e guerreiros, posicionados para que famílias sejam resgatadas em nome de Jesus. Há filhos que estão nas drogas, filhos que estão sendo levados para outro caminho que não é o Senhor, que o Senhor resgate, alcance. Em nome de Jesus, nós trazemos o céu e o sobrenatural para esse lugar. Abençoamos todas as famílias e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos, Deus abençoe, que essa palavra frutifique no teu coração, que você não se esqueça que assim como Ana gerou um milagre, você gera milagre todos os dias, que a sua vida e a sua casa sejam impactadas pelo teu posicionamento como uma mulher de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.